Olá, alunos de terceiro ano. Vamos dar continuidade, então, tá? Nosso conteúdo de ditadura civil-militar no Brasil. E vamos falar, então, sobre o governo Castelo Branco, certo? Então, basicamente, este período, né, que é por muitos considerado o momento mais brando. Não, né? Como eu falei pra você, soltaram os pitbulls. E aí, né, foi uma série de expurgos, cassações, de violências, de perseguições, né, a tortura já começou a se estruturar, a censura começou a se estruturar, né? Então as pessoas muitos foram perseguidos, né? Grupos, enfim, né, considerados de esquerda, pessoas tiveram que fugir, tiveram que se exilar. Então a ditadura ela já começou, né, nesse patamar, ela vai ampliar seu patamar de violência, mas ela já começa violenta, certo? Então não vamos imaginar que não, esse período aqui, né, e nesse primeiro momento as pessoas aplaudindo, achando que os militares vão lá, né, vão acabar, né, com a esquerda, vão fazer uma limpeza na esquerda, aquela coisa toda, depois vão se retirar, né, calmamente para seus quartéis. Bom, não é assim, né, que as coisas vão acontecer, né? Bom, então, o governo Castelo Branco, basicamente, a ideia, né, é que fosse durar até 65, fosse um ano, e depois ele entregava novamente o poder aos civis, né? Não vai ser o que vai acontecer. Então, a primeira situação que nós vamos ter, né, basicamente, a autorização, então, de muitas prisões, né, a intervenção em sindicatos, né, a perseguição a trabalhadores, né, enfim, uma série de situações. Ele vai fechar o Congresso Nacional, né? E também vai, então, criar a SNI, que é o Serviço Nacional de Informações. A gente falou que o processo vai ter uma série de estruturas, né, vinculadas à informação, vinculadas à repressão, né, que vão ser fundamentais para o funcionamento do aparato, né, estatal durante todo o período da ditadura civil-militar, certo? Bom, então nós já tivemos, né, o primeiro ato institucional, certo? E agora a gente vai ter o chamado AI-2, né, o ato institucional número 2, que basicamente vai estabelecer eleições indiretas, né, para a presidência da República, vai extinguir os partidos políticos, certo? Os partidos políticos que até então existia deixam de existir, e para fazer de conta, né, isso que é bem interessante, no sentido de que, para ser uma ditadura tem que tem que ter tal situação. Para ser enfim, um golpe tem que ser tal situação. Depende, né? Então, o que a ditadura faz, né? Para ficar com uma cara democrática, aquela coisa, né? Que só que não, eles vão criar dois partidos para fazer de conta. Bom, olha só, existem partidos, né? Que vai ser, então, né, a Aliança Renovadora Nacional, que vai ficar conhecida como a Arena, que vai ser o partido do governo, né? O chamado MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, certo? Seria uma oposição, mas uma oposição consentida. Então, se vai ser oposição fake, né? É claro que a gente vai ter vários momentos, digamos assim, que essa oposição, ou enfim, né, os deputados, senadores, enfim, que vão estar no MDB, vão achar que podem realmente fazer uma oposição, né? E aí a gente vai ter mais tarde o endurecimento do regime com a AI-5, certo? Mas é uma oposição, né, não tão, né, você pode se opor até aqui, basicamente é essa a ideia, só para fazer de conta e dar uma cara democrática, digamos assim, porque na verdade era uma ditadura, certo? Então a gente vai ter muitos que debocham, né, o partido do sim, né, e do sim senhor, né, basicamente tem essa brincadeira, certo? Então, basicamente, nós temos essa situação. Mais tarde, então, a gente vai ter o ato institucional número 3, certo? Que vai determinar as eleições indiretas para governadores do estado, certo? Então, nós já tivemos a perspectiva de eleições indiretas para a presidência da República e agora também, né, para os governadores do estado, certo? Então, além disso, né, os prefeitos das capitais e de algumas cidades que eram consideradas de segurança nacional, por serem mais populosos, por terem algum tipo de estrutura, digamos assim, que é chave, que é importante, enfim, né? Os prefeitos também vão ser nomeados pelos governadores, ou seja, né? Em outras cidades menores, as eleições para prefeitos, que vão ser, né, desses partidos existentes, eles vai continuar, certo? Ainda vai existir.
mas os locais mais estratégicos, essas as prefeituras serão ocupadas por indicação dos governadores, que por sua vez também estão dentro desse contexto, né, de eleições indiretas, enfim. Então, na verdade, a gente vai ter uma grande cadeia de estruturação desse executivo, de controle, né, dos executivos, certo? Porque isso porque, né, em 65 a gente vai ter eleições, né, e alguns governadores de oposição, digamos assim, vão ser eleitos e a ditadura, né, vai acabar com essa perspectiva, certo? Bom, então, o AI-4 basicamente tem como perspectiva orientar a construção de uma nova Constituição, afinal de contas, agora é um período de ditadura, então é diferente, certo? Ou seja, a Constituição que até então estava vigente não servia mais, né? Porque uma série de aparatos, ou seja, esses atos institucionais vão ser colocados, né? Então, nessa nova Carta Magna, certo? Que vai ser elaborada e outorgada, ou seja, ela não tem todo aquele processo, né? Aqueles trâmites dentro do legislativo, ela vai ser outorgada. Lembra quando a gente estudou lá no segundo ano, né? A primeira Constituição brasileira, que foi outorgada em 1824 pelo Dom Pedro I? Então, é nesse sentido, uma Constituição que não passa por todo o processo, que não é, né, discutida, não, ela é feita, tá aqui em Gula, tá? Então, em 67 a gente vai ter, basicamente, essa Constituição, que, na verdade, ela vai abarcar os atos institucionais colocados anteriormente, certo? Também em 67 a gente vai ter a lei da imprensa, que vai exatamente estabelecer o processo de censura aos veículos de comunicação, então, do país, certo? Então a gente vai ter, digamos, grande parte da sociedade começa a cair a grande ficha, às vezes cai, às vezes não cai, né? Mas às vezes a grande ficha cai e parte da sociedade que apoiou, né, a ditadura até então, começa a se dar conta que, opa, peraí, né? Tipo, eles não vão devolver a democracia? Ai, como assim? Eles querem ficar? Pois é, né? Enfim, então a gente vai ter, por exemplo, né, grupos que se colocaram, governadores como Carlos Lacerda, por exemplo, né, o mesmo Carlos Lacerda, aquele do atentado dos Toneleiros, aquele, enfim, né, Carlos Lacerda, tá? Aquela pessoa, ela vai tentar se unir, então, com o Juscelino Kubitschek, né, e também com o Goulart, para criar uma chamada frente ampla, né, digamos assim, opositores políticos de forever, né, não o Juscelino e o Jango não eram exatamente opositores políticos, né, mas o Lacerda sim, era um opositor político de ambos, né, mas eles vão, assim, tentar se reunir, né, em prol da construção de uma frente ampla para combater a ditadura, que vai ser obviamente, né, rapidamente colocada na ilegalidade, as pessoas vão ser perseguidas, o Jango já estava no exílio. O Lacerdas também acho que acaba tendo que fugir, o Kubitschek vai perder também seus direitos políticos, acho que o Lacerda também perde, enfim. O Kubitschek vai acabar morrendo, né, num acidente meio estranho, lá, acho que nos 70 e alguma coisa, 76, se não me engano, não tenho certeza, tá, mas ele morreu num acidente de carro, né. O Jango faleceu de causas naturais, ninguém sabe também, mas enfim, são sempre pontos de interrogação, né, que a gente tem na história, certo? Então, basicamente, né, com isso também nós vamos ter a abertura cada vez maior aos, digamos assim, né, a perspectiva do capital estrangeiro, né, e com o Castelo Branco vai acabar morrendo também de uma forma bem estranha, né, num acidente de avião, tá? Então, o Castelo Branco vai falecer, então, né? Mas ele, então, como eu falei para vocês, a perspectiva era, né, no final do governo dele, era então essa da lei da imprensa, que tinha então essa perspectiva da censura muito mais organizada, e também a criação da chamada Lei de Segurança Nacional, que inclusive existe até hoje, tá? E que coloca, né, vários crimes, várias coisas, né, como atentados à segurança nacional. E aí, enfim, né, é um negócio super dúbio, porque praticamente tudo pode ser atentado à segurança nacional. Se discordar é atentado à segurança nacional, e assim vai, certo? Então, basicamente é isso, né? Com a morte do Castelo Branco, houve dentro, como eu falei, Forças Armadas também, havia tensões dentro, né? Havia grupos que eram considerados de linha mais dura e outros de linha não tão dura, né? Enfim, né? É uma coisa meio, assim,
subjetiva, mas o fato é que, então, após a morte do Castelo Branco, quem vai assumir é um general, então, vinculado à chamada linha dura, certo? Que é o Arthur da Costa e Silva. E é no governo dele que a gente vai ter, então, uma série de situações importantes e que a gente vai referir no próximo vídeo. Até lá!